Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É com satisfação que a Anvi promove esse encontro para falar sobre os desafios da regularização fundiária urbana. Prestar bons serviços é um desafio enfrentado diariamente pelos gestores públicos, principalmente quando os municípios assumem cada vez mais responsabilidades pela execução de programas e políticas públicas. Nesse sentido, esse evento vem esclarecer o papel dos municípios e as principais dúvidas da implementação da Lei 13.465, de 2017, os instrumentos mais aplicáveis para a regularização, legislação, estrutura de pessoal, funções a serem exercidas pelos agentes, procedimentos e requisitos para a delimitação das áreas a serem regularizadas. Além disso, será abordado ainda sobre o Programa Federal Casa Verde e Amarela. Contamos aqui com a presença de prefeitos, gestores e técnicos municipais que atuam em planejamento urbano, procuradoria, assistência social, defesa civil e meio ambiente e demais interessados no assunto. Agradecemos imensamente a presença de cada um. Pedimos a gentileza de deixarem seus microfones desligados e, quando quiserem interagir ou fazer algum questionamento, se manifestem, por favor, pelo chat, para que possamos passar a palavra. Essa palestra ela também está sendo transmitida pelo canal da Anvi no YouTube e ficará gravada. A palestra será realizada pelo senhor André Oliveira. O André ele é graduado em Direito, especialista em contratos e licitações, diretor executivo e sócio fundador da empresa Terra Firme, assessoria e consultoria, diretor jurídico e sócio fundador da Quint e Oliveira Consultoria, assessor e consultor jurídico em direito urbanístico e executa trabalhos ligados à regularização fundiária. É consultor em regularização fundiária em alguns municípios, procurador de ações judiciais para aplicação do programa Lar Legal nos municípios, procurador de procedimentos administrativos para a efetivação da REURB e ainda professor de alguns cursos na parte de regularização fundiária. Por favor, André, te passo a palavra, fica à vontade. Olá, Simone, bom dia, estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Então tá bom. Então, olá a todos que estão nos assistindo ao vivo e depois que vão nos assistir no YouTube, que vai ficar gravado. Obrigado, Simone, obrigado a ANVI, que é a Associação, né, dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, aqui no estado de Santa Catarina, pelo convite e a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência com regularização fundiária. Eu vou compartilhar também com vocês um slide, tá? E aí só vou pedir, então, para confirmar quando a tela tiver... Você já está aparecendo a apresentação? Sim, André. Sim, tudo certo. Então tá, pessoal. Então, obrigado aí pela apresentação. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro eu vou apresentar um pouquinho das minhas redes sociais, né? Para quem quiser assistir outros vídeos e quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto, eu tenho um canal no YouTube, que é o REURB na Prática, então youtube.com/REURB na Prática. Também publico muito conteúdo gratuito no meu canal do Instagram, na minha conta do Instagram, andreoliveira.reurb. Tudo que eu vou comentar aqui também
consta lá no livro Rio na Prática, que eu lancei no ano passado, também de forma mais aprofundada. Hoje, obviamente, né, por causa do tempo, isso a gente vai tratar do assunto mais superficialmente, mas de forma mais aprofundada. Está tudo lá no livro. Então, para começar, muitos dos assuntos que eu vou comentar hoje aqui, de onde eu trago essa fonte de conhecimento, além da experiência prática de aplicar isso nos municípios e também como consultor de algumas prefeituras. São entendimentos do Ministério Público de Santa Catarina, do Colégio Registral de Santa Catarina, na pessoa dos estudos, né, que foram feitos pelo Dr. Renato, doutora Bianca, doutor Eduardo, hoje o doutor Renato, né, presidente da Noreg, também o Colégio Registral de Minas Gerais, e quando falo de Colégio Registral, é o Colégio dos Registradores de Imóveis do Estado, né, então tanto Santa Catarina como Minas, que serve de parâmetro. Também entendimentos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que já decidiu em algumas oportunidades sobre regularização fundiária, então tudo isso eu vou compartilhar com vocês. Lembrando que, já falando pelo aspecto do município, uma das dificuldades que eles têm na gestão dos processos de regularização fundiária é que, diferentemente de uma ação judicial, onde nós, advogados, procuramos doutrinas e jurisprudências, ou seja, quando quer pesquisar um assunto, nós consultamos o STF, o STJ, o próprio tribunal, então nós encontramos essas respostas. Para a regularização fundiária, nós não temos isso, né? Cada município tem independência de atuação, então cada um tem implantado a regularização de uma forma, mas aqui eu vou tentar repassar para vocês aquilo que nós temos como vozes, né? Um pouco das vozes que são mais importantes no assunto, e eu trouxe esses nomes, né? Também do Dr. Paulo Locatelli, que é nosso promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina, muito atuante, tem uma obra publicada sobre regularização fundiária. Então, um pouco desse conhecimento eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Então, a primeira situação que nós temos que atentar quando gestores para aplicar a regularização fundiária é ao vernáculo, e aí quando eu coloco concordância mútua, é que a gente precisa fazer uma análise sistêmica da legislação, ou tentar não fazer uma interpretação literal. E quando eu falo também de vernáculo, eu estou falando que a legislação trouxe termos específicos para serem utilizados. Na regularização fundiária, a gente tem que prestar muita atenção nesses termos, na distribuição da legislação, nas seções, nos capítulos, para que a gente não faça confusão entre instrumentos, entre formas de regularizar, preenchimento de requisitos, etc. Então, a primeira confusão que a gente observa é no termo da utilização de escritura pública, matrícula imobiliária e transcrição. Então, a escritura pública é qualquer documento feito no tabelionato, pode ser uma escritura pública de compra e venda, uma escritura pública de união estável, de doação, e normalmente a população entende que escritura pública é o título de propriedade. Então, só para a gente deixar bem claro, quando eu falar de matrícula imobiliária, é aquele termo popular, escritura pública, tá? Mas é o registro do título no cartório de registro de imóveis, então isso é o único documento no Brasil que confere propriedade, tá? Então, é comum, quando a gente está conversando com a comunidade, a gente acabar uma apresentação e aí a gente diz para eles, olha, então, pessoal, no final, cada um de vocês vai receber uma matrícula imobiliária. Eles, tá, ok. Mas e quando que vai chegar a minha escritura pública? Então, a gente também tem que ter essa consciência de que a utilização dos termos corretos a gente faz em âmbito dentro da gestão do processo, mas quando a gente vai expor esses termos para a comunidade, a gente tem que tomar cuidado para que eles compreendam o que nós estamos falando, tá? Também a diferença entre posse, propriedade e detenção, então, todas essas definições estão na lei, na 13.465, a posse, né, é a ocupação daquele imóvel, a propriedade, quando nós já temos o registro do título, e a detenção, então, a gente vai estar falando de imóvel público. Mais uma vez, a importância de saber o significado desses termos é saber de que imóvel nós estamos falando, porque a lei não vai esmiuçar em cada artigo, olha, estou falando de bem público, estou falando de imóvel privado, estou falando de matrícula, estou falando de escritura. Não, ele vai usar um termo e vai subentender que nós já sabemos o que significa aquele termo. Por exemplo, quando ele fala de ocupante, é porque tem uma pessoa efetivamente ocupando aquele imóvel que vai ser regularizado. E quando eu falo de adquirente, é porque aquele imóvel não tem ocupação, é o terreno vago, tá? Então, para a gente ter cuidado, a primeira observação é que atentem ao vernáculo, tá? Aí depois, a gente tem
no estado de Santa Catarina, eu sei que outros estados também tiveram outros programas de regularização, mas aqui nós tivemos o Lar Legal, temos ainda, né, é um programa que está vigente, ele está em tramitação, muitos municípios, inclusive, continuam utilizando, mas é um programa para titulação, não é um programa de regularização fundiária. E isso é importante a gente ter em mente, principalmente com alguns municípios que têm alguma dificuldade em finalizar esses processos de regularização e estão migrando para a REURB. Tá? Então, Lar Legal é apenas titulação do imóvel. Então, nós trabalhamos também com núcleos. Depois da finalização dessa ação judicial, os moradores vão ter os seus títulos individualizados. Tá? Então, é importante dizer que, quando foi publicada a medida provisória, que depois foi convertida na Lei Federal, na 13.465, essa medida provisória publicada em 22 de dezembro de 2016, foi criado um novo instituto jurídico, ou seja, um instrumento de regularização. Nós temos outros instrumentos no Brasil, né? Então, nós temos, por exemplo, o uso capião, o próprio lar legal, a adjudicação, concessão de direito real de uso. Então, há vários instrumentos, legitimação de posse, mas um novo surgiu com a publicação da medida provisória. Então, aí nós já estamos há 4 anos e meio de atuação sob a égide desse instrumento, que é o da legitimação fundiária. E o objeto principal dessa palestra hoje, desse estudo, desse compartilhamento de conhecimento, é para tratar da legitimação fundiária especificamente. A lei federal não traz, a lei federal, a 13.465, não traz apenas esse instrumento, traz outros também, como o direito de laje, legitimação de posse, trata da Amazônia Legal, mexeu na lei de licitações, mas hoje eu vou tratar especificamente sobre legitimação fundiária, então tudo que eu falar aqui vai estar observando esse instituto jurídico. Uma primeira observação que eu gostaria de fazer, principalmente para o estado de Santa Catarina, eu sei que tem pessoas de outros estados assistindo, mas é uma observação que o Ministério Público fez em um parecer emitido, e sempre que eu tratar do Ministério Público vai ser em cima desse parecer que o Centro de Operações do Meio Ambiente aqui de Florianópolis emitiu, e a gente tem isso como base, como eu disse, a gente tem pouca doutrina para estudar, para ter como fundamento, então é interessante a gente expor essa opinião do Ministério Público, que é relevante, né, é das mais relevantes na regularização aqui no Estado. Então, o que eles dizem? Né? Que o Lar Legal é um programa, e ao deflagrar o procedimento, né, por meio do Lar Legal, deve o município estar preparado para, de forma concomitante ou logo na sequência, dar início ao processo de regularização fundiária. Esses casos se aplicam, por exemplo, quando a gente não tem toda a infraestrutura implantada naquele local, ele precisa de alguma melhoria. Quando a REURB coincide com apenas a titulação dos imóveis, a gente não precisa, em tese, observar esse disposto aqui. Isso serve para aquelas áreas em que falta algum equipamento público. Tá? Depois nós vamos, propriamente dito, iniciando o processo de regularização. Então, o histórico preliminar dos núcleos, a primeira coisa que a gente precisa saber é a localização do núcleo irregular. Nós precisamos saber onde está esse núcleo e também o município definir o perímetro de atuação. Então, o perímetro vai ser a moldura do nosso processo. Nós vamos atuar em cima dessa moldura, ou limitados pela moldura. Né? Então, é uma das fases mais importantes da regularização, é que o município saiba o perímetro do núcleo, né? Ele defina o perímetro. Constitucionalmente, a gente sabe que o município é quem tem competência para tratar da organização do seu território. Então, um passo seguinte disso é definir o perímetro que nós vamos trabalhar. Então, em hipótese alguma, a gente pode começar a fazer levantamentos, estudos técnicos, sem saber a abrangência desse trabalho, né? Aonde que nós vamos atuar. Depois, nós vamos ter que constatar a consolidação desse núcleo. Saber que equipamentos públicos, que infraestrutura essencial está instalada ali, listar tudo isso para saber o que está faltando, o que será necessário implantar, se for possível observar área institucional, área verde, se está em APP, se está em área de risco. O tempo da consolidação é muito importante quando a gente vai falar tanto de APP, área de risco, quanto de núcleos que não estejam inseridos nessas limitações. Então, a gente precisa saber se ele foi consolidado em 2012, se ele foi consolidado em 2016. Normalmente, essa determinação, essa definição, ela é feita
com imagem do Google, né? Quem utiliza o Google Earth sabe que ele volta a data e sabe visualmente se havia algum tipo de edificação ou não, e também consulta os setores técnicos do município que sabe quando aquele núcleo foi implantado ou não, quando alguma infraestrutura foi implantada ou não, aí consultando o histórico da instalação de água, esgoto, a gente pode saber dessas informações. Isso é imprescindível para o processo de regularização. Então, primeiro a definição do perímetro e depois a gente vai trabalhar com o conceito de consolidação e principalmente com o conceito de irreversibilidade, né? Então, inclusive numa entrevista que a gente fez com o Silvio Figueiredo, está publicado no meu canal no YouTube, nós tratamos que normalmente essa consolidação ela leva em consideração a ocupação, a edificação, mas nem sempre é o único critério que deve ser estudado. Pode ser que, por exemplo, um núcleo ele tenha todo sido implantado a pavimentação, o posteamento, a drenagem, água, luz, toda a infraestrutura esteja implantada, mas existam poucas edificações. Então, aí existe uma maleabilidade para a gente poder prever uma área verde, uma área institucional, mas o fato de não ter edificação não quer dizer que aquele núcleo não possa ser regularizado. O caso concreto é que vai dizer essa infraestrutura, a irreversibilidade da implantação dessa infraestrutura é que vai autorizar o município a implantar REURB ou não. Ele vai verificar se a dificuldade para retirar a infraestrutura é maior do que implantar alguma melhoria ali, ou deixar o núcleo como está, e fazer alguma outra exigência, algum tipo de compensação daquele loteador irregular. Então, passando um pouquinho mais adiante, como eu estava falando da abordagem sistêmica, a gente sempre tem que observar na lei que ela é dividida em seções, em capítulos, e a gente não deve misturar os capítulos, né? Mas a gente deve fazer uma análise sistêmica. Então, quando a gente está falando de ocupação, do tempo de ocupação, a gente observa, por exemplo, além do artigo 11, também lá o artigo 54. O artigo 11 trata do que é considerado tempo de ocupação, quem são os ocupantes, e o 54 já possibilita a regularização de unidades desocupadas, tá? Unidades não edificadas. Então, a gente tem que ter sempre em mente que a gente precisa ter essa análise concomitante dos artigos, né? A gente não pode analisar um artigo literalmente e querer aplicá-lo, porque, por exemplo, se eu vou analisar apenas o artigo 11, eu vou dizer que só pode regularizar unidades que têm edificação, tá? Então, se eu observar mais adiante, eu já vejo que há a possibilidade de regularizar unidades não edificadas. Sempre lembrando que se eu vou regularizar uma unidade não edificada, ela precisa necessariamente estar inserida em um núcleo urbano informal consolidado. E daqui a pouquinho eu vou compartilhar alguns exemplos para que todos possam visualizar, então vai ficar mais fácil a compreensão, tá? Outro artigo dessa modalidade, dessa abordagem sistêmica, é o artigo 35, que fala lá do projeto de regularização. Então, ali ele está dizendo que a gente vai ter que fazer um levantamento, uma planta da área matriculada, né? Mas lá no artigo 44, desculpa, a gente percebe que nem sempre nós estamos trabalhando com áreas matriculadas, ou seja, áreas registradas, né? Que tem aquela matrícula mãe do núcleo como um todo. Então, por exemplo, quando o projeto de regularização pede para a gente prever as vias públicas, sempre que há vias públicas dentro do núcleo, elas devem constar nos trabalhos técnicos. Mas quem trabalha com REURB na prática sabe que, por exemplo, numa área que eu estou trabalhando no perímetro rural, mas a área tem características de urbanização, às vezes o núcleo é só uma quadra, não há vias públicas que cortam o núcleo. Então, a via pública vai ser aquela que vai circular o nosso perímetro. Tá? Aqui nessa imagem é um exemplo de um núcleo que foi considerado consolidado, mas existem unidades desocupadas dentro dele. Então, nesse caso específico, o município considerou que era possível fazer regularização. Nesse caso, se nós tivermos unidades ainda registradas ou pertencentes ao titular de domínio, é possível exigir dele, então, algum tipo de compensação dentro do próprio núcleo, como previsão de espaço para uma área verde, para uma área institucional, ou algum tipo de alargamento de rua, quando é possível fazer. Então, é o caso concreto, é o perímetro, não há uma receita de bolo que a gente vai poder aplicar em todas as situações, mas em algumas a gente pode ter algum tipo de modelo, tá? Então, aqui nesse outro exemplo, nós vemos alguns núcleos consolidados,
mas grandes áreas desocupadas, né? Então, essas áreas desocupadas, elas não podem ser objeto de parcelamento. É comum que o loteador queira, por exemplo, ele tem uma parte do núcleo que já esteja consolidado, com edificações, com infraestrutura essencial, mas ele queira aproveitar o processo de regularização para parcelar o restante da área da matrícula. Isso não é possível fazer, tá? Porque não há nenhum tipo de infraestrutura, não há nenhum tipo de edificação, então nós não podemos constatar nenhum tipo de consolidação do núcleo. Aí existe uma outra peculiaridade, é que se essa pessoa ele já vendeu, se ele já alienou esses imóveis, aí um outro problema que tem que ser resolvido, em tese, fora da REURB. Tá? Nesse outro caso aqui também, nós temos um núcleo que parte dele está consolidado, mas parte dele está em área verde. Então, é possível a gente separar o perímetro, por isso é tão importante a definição dessa poligonal em que nós vamos trabalhar, tá? E, nesse caso, nós precisaríamos, talvez, separar essa poligonal, excluir essa parte que não é passível de regularização, para que possa ser dado um andamento mais célere à parte que está consolidada, que efetivamente está consolidada, pública e notoriamente. Isso aconteceu antes de 2016 ou antes de 2012, se a gente estiver falando sobre alguma questão ambiental. Tá? Outra situação que pode acontecer, e aí o município tem que prestar muita atenção, são áreas em que o perímetro ele está dividido, parte em um município, parte em outro município. Cada município é responsável pelo processo de regularização da parte que lhe cabe. Sempre a unidade que estiver dividida por essa linha imaginária, né, de divisão de municípios, então a parte maior dessa unidade vai ser regularizada por aquele município onde estiver localizado, tá? E o cartório, a mesma coisa. Então, aí já é uma situação que deve ser, se o município tem dúvidas quanto ao seu perímetro, aqui, pelo menos no estado de Santa Catarina, a Secretaria de Planejamento, que hoje foi absorvida pela Secretaria de Desenvolvimento, fazendo uma consulta, entregando a matrícula do núcleo, uma planta, etc., eles vão fazer essa observação, vão emitir uma certidão, e com essa certidão o município vai ter segurança para fazer o julgamento do processo. Lembrando que nós estamos falando hoje das responsabilidades do município em julgar o processo de regularização fundiária, da titulação por meio da legitimação fundiária. Então, é importante observar para que o município não acabe julgando algo que não é da sua competência. Porque, como nós vimos, então, diferentemente da justiça, nós não temos órgãos revisores daquelas decisões do município. Eventualmente, o cartório vai fazer algum tipo de revisão, tá? Mas não existe esse tipo de hierarquia. Eventualmente, também o judiciário, numa ação de suscitação de dúvida, ele pode revisar alguma decisão do município, mas o município tem que atentar, porque essa falta de revisão aumenta a responsabilidade da prefeitura em fazer o julgamento. Então, é importante a gente saber a nossa área de competência também territorial. Tá? E quando a gente está falando aí um pouco mais adiante da regularização, que pode haver mais de uma matrícula, nesse exemplo, nós estamos falando do núcleo, que ele está daquela faixa vermelha para o lado da seta, ali é a parte consolidada, e a gente vê que ele está dividido em 3 matrículas. Então, a gente está regularizando, nesse caso aqui, parte de 3 matrículas. Então, nem sempre o perímetro do núcleo vai corresponder necessariamente a uma matrícula. Sequer pode haver matrícula naquele núcleo, né? Então, continuando ali no histórico preliminar, nós temos que atentar para o registro daquela área, saber se o perímetro que nós estamos trabalhando está registrado ou não no cartório. E para isso não basta aquela informação genérica, sabe? Ah, não, a área tal, o perímetro tal está registrado no nome do Joãozinho ou da Mariazinha. Porque, às vezes, na documentação que nós arrecadamos da comunidade, nos contratos de compra e venda, há menção a outras matrículas, a outros registros que não são aquele que, em tese, nós entendemos, né, que é o correto, que o conhecimento popular é de determinada pessoa. Às vezes, até bairros são nomeados com o nome do proprietário da matrícula-mãe de todo aquele núcleo. Tá? Então, a gente precisa fazer essa pesquisa, é necessário que seja feita, porque, por exemplo, se no contrato de compra e venda de alguém existe a informação de alguma matrícula, pode ser que aquela unidade já esteja individualizada,
ou que haja uma sobreposição de área naquele perímetro que a gente está trabalhando, tá? Então, se houver essa informação no processo, a informação obriga o município a tomar esse tipo de cuidado, a tomar esse tipo de providência, sob pena do que acontecer. No futuro, pode ser que o titular de domínio dessa matrícula, que não foi incluída no projeto de regularização fundiária, se sinta lesado de alguma forma, por exemplo, aquele ocupante não quitou com as suas obrigações, e ele venha a intervir no processo depois de já emitida a CRF, depois de registrado o projeto de regularização, e venha anular todo aquele processo na prefeitura, trazendo aí um caos social e político, né, para o município. Por isso que nós temos que atentar. E agora eu vou compartilhar com vocês um exemplo interessante, bem peculiar, que aconteceu em um município em que eu atuo, em que aqui na primeira coluna nós temos o nome, né, dos moradores, nós temos a matrícula ou transcrição que estava informada nos contratos de compra e venda. Então, nós chegamos aí a algumas situações. Primeiro, que nós encontramos o número de 4 matrículas diferentes dentro do mesmo núcleo, e não em sobreposição, porque as áreas das matrículas, elas eram ainda maiores do que a área dos núcleos. E também em alguns contratos ali, os que estão nas linhas amarelas, não havia qualquer informação sobre alguma matrícula nos contratos. Então, obviamente, a gente também faz a pesquisa registral em nome do CPF. Então, só para ilustrar, quando nós descobrimos essas 4 matrículas, nós começamos a desenhá-las para saber se elas estavam interferindo ou não, se elas faziam parte ou não do perímetro do núcleo que nós estávamos trabalhando. Então, nesse primeiro desenho, em verde, nós vemos o perímetro do núcleo, onde havia consolidação, edificações. Esse perímetro sempre é definido pelo município. E em vermelho, a área da matrícula, ou seja, a área da matrícula passava próxima do núcleo, mas não estava inserido. E aí a gente faz um parênteses, porque a gente sabe que as matrículas antigas, elas não eram georreferenciadas, então não tinham vértices localizadores, então é muito difícil a gente fazer um desenho exato daquela área da matrícula. Então, sempre esse desenho ele é feito com base, por exemplo, ela é de frente para uma rua, nesse caso aqui era uma rua de esquina com outra, então foi possível a gente fazer essa localização inicial de uma forma mais próxima da realidade. A segunda matrícula que nós identificamos também era uma matrícula bem grande, mas era vizinha ao perímetro e não estava inserido nele. A terceira matrícula, essa sim, pegava em parte o perímetro, mas a área dela não coincidia. Muitas vezes o que pode acontecer também é da matrícula, ela está com os lados invertidos e ao invés dela estar na horizontal, ela estaria na vertical. Mas como não há nada georreferenciado, a gente não pode ter certeza dessa área, desse perímetro. E aqui a quarta matrícula, então ela era uma matrícula bem menor e estava bastante distante do núcleo. Mas então a gente não pode confundir dizendo assim, não, essas matrículas não pertencem ao núcleo. Mas o que eu quero ressaltar é que elas estavam informadas nos contratos de compra e venda dos ocupantes do núcleo. Ou seja, elas tinham relação com aqueles ocupantes, e mais de um deles. Então, aqui a gente fez uma observação. Então, em rosa, nós temos a localização de algumas unidades que falavam da matrícula 1, em azul, que falavam de outra matrícula, em verde, que falavam de outra matrícula, em cinza, que falavam de uma quarta matrícula, e em branco, que falavam de nenhuma matrícula. Então, para vocês verem que todas essas unidades tinham relação com algum registro, que em tese fariam parte do mesmo perímetro, mas que eu estou dizendo assim, a gente não consegue definir uma única matrícula para aquele núcleo, tá? Então, nesse caso específico, nós tivemos que no projeto de regularização, informar todos os registros, notificar todos os titulares de domínio daquelas matrículas, todos os confinantes daquelas matrículas e também os confinantes atuais, os antigos possuidores dos contratos, informar os cartórios de registro de imóveis, se eles, por acaso, tinham algum projeto de loteamento, de desmembramento, que já tinha sido protocolado, para a gente poder tentar entender o motivo de, no mesmo núcleo, a gente ver referência a antigos possuidores que tinham muitas matrículas dentro do mesmo perímetro. E, então, o município precisou tomar o cuidado de fazer todas essas notificações, informar todas essas matrículas no edital de notificação, para que ele se resguardasse, evitar que qualquer um daqueles titulares viessem a reclamar posteriormente ao processo de regularização por não terem sido incluídos
nessa demanda, tá bom? Esse é um caso bem peculiar, tá? Aí depois, então, a gente já descobriu, então, o perímetro definir se é consolidado, se essa consolidação ela é irreversível ou não, fazer a pesquisa registral. Então, a gente começa a apresentar para a comunidade o município. E quando eu falo dessa ordem, ela não precisa necessariamente ser dessa forma. O município, dependendo da característica do núcleo, ele pode inverter alguma etapa, se ele entender que é pertinente. Sempre a conveniência da forma de regularização é o município que vai definir, tá? Então, a primeira situação que a gente precisa ter em mente é do engajamento da prefeitura, engajamento do próprio município em querer regularizar. Se o município não tem esse interesse em regularizar, é difícil a REURB vai sair do papel, né? Então, é importante também que depois de ter o interesse, de ter esse engajamento do município, ele se capacite, né? Como a gente está fazendo hoje, a gente está compartilhando conhecimento. Cada reunião dessas a gente descobre algo novo, são perguntas que nunca tinham sido feito antes. Então a gente precisa estar sempre em busca dessa capacitação, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, cursos, né? Os colégios registrais, o Ministério Público sempre está no YouTube, é muito atuante. Então a gente tem muita coisa gratuita e à disposição de todos para buscar essa capacitação. E também é interessante para o município que ele tem uma normatização dos processos de regularização fundiária dentro da prefeitura, principalmente em relação à modalidade, a definição da modalidade. Porque ela vai, depois eu vou ver um pouquinho mais à frente isso com vocês, ela vai definir vários parâmetros dos estudos e outros requisitos a serem preenchidos, tá? Então, também com a normatização, o município ele consegue ter uma instrumentalização mais clara do processo. Que documentos vão ser utilizados, que documento o município vai exigir, porque a gente tem que ter em mente que não é apenas o município que vai propor essas regularizações. A gente percebe um movimento de empresas, não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo, buscando a captação desses clientes e a apresentação dos processos na prefeitura. Então, o município, em hipótese alguma, ele pode ser acusado de tratar um núcleo de determinada forma e outro de uma forma diferente, mas não porque ele quer um fim político para aquele que ele está agindo de má fé, mas porque simplesmente ele não tem isso normatizado, ele não tem prazos, ele não tem uma organização processual, e isso precisa. Em quanto tempo o município vai responder, em que secretarias que vão participar, que certidões serão exigidas, que parâmetros urbanísticos o município vai observar ou vai deixar de observar, para que o processo venha organizado e tramite de uma forma mais célere. E a gente precisa de celeridade no processo, porque o núcleo é um organismo vivo. Então, se eu hoje estou fazendo um cadastro socioeconômico, daqui 6 meses eu vou ter que refazer esse cadastro, porque as pessoas casam, separam, falecem, filhos nascem, ocorrem doações, compra e venda. Então, é tudo muito dinâmico. Então, precisa dessa celeridade. O que não quer dizer pressa. A pressa é a inimiga da REURB. Se nós começamos a querer acelerar demais o processo, nós vamos pular etapas e que vão trazer, no futuro, responsabilidades para o gestor. Porque hoje a gente pode finalizar o processo, ele vai para o cartório, está tudo muito bonito, muito, né, tudo correto, as pessoas recebem a sua titulação, mas aí depois surgem os problemas, né? Por exemplo, de algum titular de domínio que não foi notificado, de algum ocupante que não quitou o seu contrato de compra e venda, e hoje tem uma matrícula sem nenhum tipo de ônus. Então esse tipo de cuidado o município precisa tomar. E aí eu entendo que é necessário haver uma normatização para organizar o processo de regularização e para tornar pública a intenção do município em regularizar e de que forma ele vai querer fazer isso e quais parâmetros ele vai observar, tá? Então, depois a gente já passa para a parte social, que é a parte de campo mesmo, da regularização. Então, o município está engajado, está com vontade de fazer a regularização, precisa fazer, e então está capacitado, passa a mobilizar a comunidade. A mobilização é, por exemplo, criar um programa de regularização do município, levar esse programa para a comunidade, a assistente social vai a campo, convida as pessoas para uma reunião comunitária, o que a gente chama de reunião comunitária, é quando nós vamos apresentar para a comunidade esse programa. Então, esse é um ponto crucial, né, onde nós apresentamos para a comunidade o programa de regularização fundiária. E, nesse momento,
A apresentação ela precisa ser clara e objetiva, e clara no sentido de que a comunidade precisa entender o que vai ser feito ali, de que compromissos ela vai assumir. Por exemplo, se uma unidade é definida como específica, aquela que não é baixa renda, ela vai ter algumas responsabilidades de pagamento de custas no cartório. Então, é nesse momento que tem que deixar ciente. Nesse momento é que tem que deixar ciente aquele ocupante de que a medida que está no contrato de compra e venda não necessariamente é aquela que vai ser regularizada, porque se regulariza o que se efetivamente se ocupa. Né? Então, é comum no contrato de compra e venda nós temos uma medida arredondada, por exemplo, 15 por 30, 15 por 20, 20 por 40, e na hora de medir, como são medidas georreferenciadas, então aquilo, em vez de 20 por 40, está 19,35 por 38,5. Né? Então, a comunidade precisa estar ciente disso para que ela não venha tomar conhecimento dessa diferença da medida quando ela recebe a matrícula. Que quem trabalha com REURB, já aconteceu isso, sabe o problema que é você ter um morador batendo na prefeitura dizendo que foi roubado de 1 metro, 2 metros quadrados da sua área. Então, isso precisa, não só isso, mas todos os itens da reunião comunitária precisam estar muito claros e falar tudo de antemão para a comunidade, para que ela esteja ciente do processo de regularização e não seja surpreendida lá no final, tá? Então, depois da reunião comunitária, então vem a arrecadação da documentação, e essa arrecadação, em tese, vai obedecer aqueles requisitos que o município colocou lá na normatização. Tá? Então, aí a gente começa já, depois de fazer a arrecadação dos documentos, iniciar os trabalhos técnicos. Primeiro, a planta que vai ser elaborada vai ser a planta do perímetro, que eu sempre disse, né, que disse já no início, que é a moldura do nosso trabalho, daquilo que vai limitar a nossa atuação. Então, a primeira planta é do perímetro. Então, ela vai representar o núcleo. Nesse caso específico, então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui de uma área, né, que está desenhado todo o perímetro e todas as unidades. Uma coisa que é importante dizer é que quando o município apresenta o programa para a comunidade, nem todas as unidades vão aderir, tá? Mas a obrigação é que seja feito o levantamento de todo o perímetro, de todas as unidades. Nesse caso que está achurado em rosa, as unidades que estão participando, as outras que não estão participando do processo. Não estão participando, que eu digo, que não fizeram o cadastramento e não apresentaram a documentação. E aí nós chegamos numa questão que é bastante polêmica, que é da tentativa de regularização de unidades individuais. Eu vou expor aqui a minha opinião, respeitando as opiniões contrárias, tá? Também vou expor a opinião do Ministério Público de Santa Catarina, que eu acho que é interessante, tá? Mas eu vejo como impossível a gente regularizar uma unidade individual se ela não, se o trabalho técnico, se o projeto de regularização não for apresentado do núcleo todo, tá? Então, eu vou passar aqui uma imagem que nós estamos vendo aqui algum núcleo dentro, infelizmente não dá para ver, mas dentro desses bolsões com linhas verdes, nós temos algumas unidades que foram, que contrataram a empresa responsável por fazer a regularização. Mas nós vemos que é um bairro todo irregular e não basta medir apenas aquelas unidades em vermelho ou aqueles perímetros em verde, né? Nós precisamos que o projeto de regularização seja do perímetro todo. Nesse caso, há uma divisão pelo bairro e o perímetro é o que eu estou falando aqui em laranja. Então, o trabalho técnico precisa ser de todo o perímetro. E é interessante também que a gente volte naquela questão da pesquisa registral, porque muito provavelmente dentro desse núcleo já consolidado, é um bairro completamente urbanizado, há muitas unidades que já estão matriculadas, né? As pessoas provavelmente entraram com ações de uso capião, ou no estado de Santa Catarina, por exemplo, nós já implantamos o Lar Legal nesse bairro, e as unidades que participaram do Lar Legal, então, elas já estão matriculadas aqui dentro. Mas a gente sabe que lá naquele programa, nem todas as unidades eram tituladas, né? A gente só titulava quem participava do processo. Então, restaram unidades que hoje estão inseridas nesse programa da REURB. Então, a gente precisa fazer esse levantamento de campo, dessas informações, para que a gente refira todas as matrículas. Se, eventualmente, nós tivermos áreas matriculadas aqui dentro e elas diferirem daquela área que foi levantada, então elas precisarão ser retificadas. Então, vai ter que ter a notificação daqueles proprietários internos, tá? Para que eles se manifestem, concordem ou não. E aí também tem uma polêmica de quem vai arcar com esses custos, né? Do levantamento, por exemplo, de uma área, de um perímetro
desse tamanho aqui, mas aí essa discussão cabe numa live só para isso, tá? Aí a gente se depara com projetos de regularização fundiária dessa forma, protocolados na prefeitura, que me parecem exatamente o que a gente usa para fazer uma ação de uso capião, mas não para um projeto de regularização fundiária. Não para a titulação por meio da legitimação fundiária. Então, como eu passei naquele primeiro slide do perímetro, lá nós vimos a diferença, né? Então, a gente tem um perímetro de um núcleo consolidado, então nós temos todas aquelas unidades. Então, não me parece coerente que a gente receba na prefeitura um pedido de regularização de uma unidade individualizada, completamente descaracterizado o núcleo, né? Não há nenhum preenchimento dos requisitos lá do artigo 35 da lei, né, do projeto de regulação fundiária, do projeto urbanístico. Então, nesse caso, o município provavelmente vai indeferir o pedido, né? Eu digo provavelmente porque cada município, como eu disse, tem autonomia para decidir o que ele considera núcleo ou não, tá? Então, aqui eu vou compartilhar com vocês também, normalmente a justificativa de quem quer regularizar uma unidade individual, como está disposto naquela planta anterior, é a observação do artigo 14, né? Esse artigo, o artigo 14 da Lei 13.465, ele fala de quem é legitimado para requerer a regularização. Eu só destaquei o item B, mas tem outros itens, né, que falam do Ministério Público, do próprio município, da União, dos estados, etc. Então, no item B, eles dizem que é legitimado o próprio beneficiário individual ou coletivamente. O fato de ser legitimado para requerer não quer dizer que vai ser ele o único beneficiário. Então, se eu quero regularizar, utilizando o instrumento da legitimação fundiária, um núcleo urbano informal consolidado, necessariamente os trabalhos técnicos serão do núcleo. E aí eu vou destacar uma fala também no Ministério Público, que ele concluiu no seguinte sentido: nesse particular, cumpre observar que, a despeito da possibilidade do beneficiário da REURB requerer individualmente a instauração, não significa que a regularização será individual, mas necessariamente coletiva. E aí continua, tá, pessoal? Então, me parece que é bem pertinente essa observação do Ministério Público. O CORE de Minas Gerais também entende nesse sentido. O Silvio Figueiredo, né, que participou dos grupos de estudos, né, coordenou os trabalhos para a elaboração do texto legal, também entende dessa forma. Então, eu vejo com muita dificuldade, na verdade, com muita atenção, aqueles pedidos de regularização de unidades individuais. Eu vejo como não sendo possível, tá? A não ser que, obviamente, o projeto abarque o núcleo todo, tá? Então, mais uma frase do Ministério Público que eu acho interessante a gente destacar: como se pode observar, trata-se de um procedimento complexo, como nós já estamos vendo aqui, e nós não chegamos nem na metade, né, das observações que eu vou passar para vocês. Com várias etapas e procedimentos, não sendo viável a instauração a fim de regularizar um único imóvel. Ou seja, o município já tem uma capacidade operacional limitada. Foi publicada uma lei federal que atribuiu à prefeitura, ao município, a responsabilidade por titular ocupantes ou adquirentes de núcleos urbanos informais consolidados, que já é um trabalho imenso, né? Os municípios não foram consultados antes da publicação da lei, apesar de saber dessa obrigatoriedade constitucional de gerir o território, mas caiu no colo do município essa responsabilidade. Então, mexer com toda a máquina da prefeitura para regularizar um terreno, para titular uma pessoa, não me parece que seja algo coerente, né? Então, isso é objeto, por exemplo, de uma ação judicial de uso capião, que também, para não mexer com a máquina do judiciário, tem a possibilidade de ser protocolado diretamente no cartório, tá? Por que isso é feito? Porque os requisitos da legitimação fundiária são diferentes do uso capião, são menos exigentes, né? Então, é óbvio que se eu não estou conseguindo fazer uso capião, eu vou tentar uma outra maneira. Mas aí também, não critico não é uma crítica a quem protocola, não é uma crítica ao município que entende que é pertinente, eu acho que deveria observar esses textos legais e tentar regularizar de uma forma diferente, não que não seja passível de regularização, tá? Então, voltando lá, na verdade, para os trabalhos técnicos, a segunda representação que a gente vai fazer é da matrícula. Então, nós vamos fazer uma planta indicando o nosso perímetro e a matrícula atingida.
Então, eu tomei a liberdade aqui de utilizar aquele mesmo exemplo de antes. Nós temos uma imagem até pequena, mas a linha em rosa, se vocês puderem observar, é o nosso perímetro, e aquelas linhas pretas, elas representam as matrículas que foram atingidas, tá? Então, aqui nós vamos ver a área das matrículas, quanto do perímetro atingiu cada matrícula, né? Então, a gente vai ser aberta uma nova matrícula desse perímetro. Nós vamos tirar de cada matrícula-mãe a área atingida e também, nesse caso específico, parte da área não está matriculada. Ou seja, a poligonal do nosso perímetro, ela extrapolou um pouquinho a última matrícula. Continuando, outro trabalho técnico, né, é uma representação do sistema viário. Então, nós temos a área que vai passar para domínio público. É comum, hoje, né, que áreas particulares, porque nós sabemos que a RIURB ela é aplicada tanto a áreas públicas quanto particulares, e nesse mesmo perímetro, então, nós vemos o destaque da área das vias públicas, do passeio público, que pode, se não existir, ele vai ser previsto lá no projeto urbanístico. Então, esse trabalho técnico, ele vai indicar qual é a área, porque nesse caso, apesar do uso já ser público, nós estamos trabalhando numa área que está matriculada em nome de particular, então ela é uma área privada. O fato da Câmara de Vereadores dar nome à rua não quer dizer que ela se torne pública, apesar também do uso ser público. Então, aqui, provavelmente já foram, inclusive, investido dinheiro público, né, nessa área, mas que, na verdade, a titularidade dela é privada. Então, a RIURB veio também para organizar essa situação. Aqui, necessariamente, a área vai passar a ser pública, né? Então, o município vai poder investir dinheiro com mais segurança, né? Vai evitar de estar investindo dinheiro para melhoria habitacional, para melhoria de infraestrutura essencial, só para infraestrutura essencial, para algum melhoramento, numa área que é pública, né? Então, que ele tem autorização para fazer isso. Depois, nós partimos, então, para a questão da infraestrutura. Então, esse levantamento topográfico ele vai demonstrar as edificações, né? Vai demonstrar a infraestrutura que já está instalada, para que, no momento da decisão, o gestor possa avaliar aquilo que precisa ou não ser implantado naquele local, tá? Então, esse desenho que a gente está apresentando aqui, ele traz todas as edificações, né? Então, nós temos um quadro de áreas com as medidas dos terrenos e também com as medidas das edificações. A gente não consegue ver aqui na legenda, mas cada unidade onde está implantado o esgotamento sanitário, existe um ponto indicando onde está implantada a energia elétrica, o ponto de água. Então, está tudo indicado aqui na planta, para que daqui também, algum tempo, se a gente implantar alguma infraestrutura a mais, a gente saiba que no momento da regularização era essa infraestrutura que tinha no núcleo, e também a gente vai saber depois o que vai constar ou não lá no termo de compromisso, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? E aí a gente chega em outro ponto crucial da regularização, que é a definição das modalidades. A definição das modalidades é um dos itens que também vai nortear todo o trabalho. Então, por isso que, às vezes, a ordem dos trabalhos, ela pode mudar, porque, por exemplo, para eu fazer um estudo técnico, eu preciso saber a modalidade. Para saber a modalidade, eu preciso arrecadar a documentação da comunidade. E para fazer isso, eu preciso ter algum tipo de normatização no município, para não utilizar aquela definição genérica, né, do decreto 9.310, que diz que o município pode atuar, pode definir como baixa renda até 5 salários mínimos. A gente sabe que em Jaraguá do Sul, 5 salários mínimos pode considerar uma pessoa de baixa renda. Agora, num outro município menor, 5 salários mínimos é um salário muito acima do que a gente pode considerar, porque o custo de vida é mais baixo, tá? Então, por isso que é imprescindível, no meu entendimento, e respeito os entendimentos em contrário, é que o município precisa definir a modalidade por meio de normatização. Normalmente, essa normatização, até é importante, eu não falei isso lá no momento que eu tratei desse assunto, que seja feito, a minha sugestão é que sempre seja feito por meio de decreto, quando a gente vai tratar de procedimento administrativo, porque como a RIURB é algo dinâmico e está sempre sempre tem alterações. Por exemplo, a apresentação que eu fiz há uma semana atrás não é a mesma que eu estou fazendo hoje, e não será a que eu farei daqui uma semana, porque a gente está sempre descobrindo novos assuntos, novas possibilidades, e a normatização do município, ela precisa acompanhar essas peculiaridades, essas atualizações. Então, o decreto ele é um documento mais, é uma norma mais fácil de ser alterada. Então, para essas questões
ela poderia ser utilizada. Obviamente que a gente precisa de legislação, precisa de uma lei, de uma autorização da Câmara, quando a gente vai, por exemplo, criar um programa municipal de regularização, quando a gente vai alienar algum bem público, esse tipo de situação, tá? Então, a gente precisa observar a forma de normatizar também. Então, voltando aqui para as modalidades, a gente sabe que nós temos duas modalidades, tá? A específica, que são para famílias que não são consideradas baixa renda, e a social, que são para famílias de baixa renda. O único critério para definição da modalidade é a renda. Mas aí a gente tem que fazer uma observação, e aí eu volto lá para aquela questão de escritura e matrícula, que às vezes a gente precisa falar algum termo para que a comunidade possa entender e escolher a melhor forma de fazer a regularização. Aqui eu estou falando do instrumento da legitimação fundiária. E aquele ocupante que, mesmo considerado baixa renda, que possui mais de um imóvel, no momento da regularização, ele vai ser considerado social, mas ele não poderá utilizar o instrumento da legitimação fundiária. Então, dentro do mesmo núcleo, nós poderemos ter aí dois instrumentos ou mais, o que é comum acontecer, na verdade, tá? Mas aí acontece de algumas empresas protocolarem o que a gente chama de uma autodeclaração da pessoa se declarando específica, né? Ou seja, ela está se declarando como não baixa renda, assume o ônus de implantar uma eventual infraestrutura, assume o ônus de pagar as custas e os emolumentos cartoriais, e então ela pode utilizar o instrumento da legitimação fundiária. Se é possível ou não fazer dessa forma, aí o município é que vai dizer, né? Se a gente pode ter esse tipo de autodeclaração. Tá? A gente traça um paralelo, por exemplo, com a advocacia, se um cliente nosso ele prefere pedir a justiça gratuita ou não, se ele quer pagar as custas, mesmo sendo baixa renda, mas para ter um pouquinho mais de agilidade e queimar essa etapa de análise da renda do processo. Tá? Mas isso é bastante importante que a gente tenha em mente que nós estamos utilizando aqui para regularizar, para titular o instrumento da legitimação fundiária, e a pessoa que for baixa renda e possui mais de um imóvel não poderá utilizá-lo, tá? Então, pode fazer uso capião, pode fazer legitimação de posse, outro instrumento que não o da legitimação fundiária. E aí, depois que a gente define a renda, nós temos que ter em mente que nós temos a definição da modalidade das unidades e depois da predominância do núcleo. Então, nós vamos analisar unidade a unidade, porque quando a gente está falando de modalidade, nós estamos falando da renda, e a renda é do ocupante ou do adquirente ou do titular de domínio, de quem estiver necessariamente participando do processo. Então, o ocupante, o adquirente, o titular de domínio daquela unidade, ele vai ser enquadrado como social ou específico. Depois que nós tivermos todas as unidades definidas, ou pelo menos a maioria, que a gente não tenha mais como reverter a definição da modalidade, então a gente vai dizer que modalidade é do núcleo. Então, um núcleo ele é predominantemente ocupado por ocupantes, né, predominantemente ocupado por unidades específicas, desde que a maioria das unidades sejam dessa modalidade, tá? E aí, como é que a gente acaba fazendo na prática, nessa definição? Então, eu tenho aqui uma planilha que é só exemplificativa, tá? Eu tenho o número das unidades, o nome dos ocupantes, alguns ocupantes são solteiros, divorciados, viúvos, outros ocupantes são casados ou convivem em união estável. Nesse caso, a gente vai aferir a renda familiar, então a gente tem uma renda mensal líquida de cada pessoa, depois a gente vai chegar na renda familiar, a gente, pela renda, vai definir a modalidade, e também a gente vai fazer as outras pesquisas, né, que são necessárias, que é para saber se aquele ocupante, então, ele é proprietário ou não de outro imóvel, se ele é concessionário, foreiro de outro imóvel, se aquele imóvel é comercial ou não, e lá no fim, então, a gente vai definir o instrumento que vai ser utilizado para a regularização daquela unidade. Então, nós vemos ali que na coluna da modalidade do ocupante, nós temos uma definição, que se a RURB S está em verde, se a RURB E está em vermelho. Nesse caso, nós temos mais ocupantes RURB específico, então, o núcleo vai ser considerado predominantemente ocupado por modalidade específica, tá? Nesse, como eu digo, mais uma vez, é apenas um exemplo, tá? Então, aqui, para ficar mais claro, daquele núcleo nós tivemos 57% dos ocupantes enquadrados na modalidade
específica e 43 na modalidade social, tá? Então, o núcleo foi considerado predominantemente ocupado por famílias de não baixa renda, apesar de ter unidades sociais lá dentro, tá? E aí, nós chegamos na primeira diferenciação importante que a definição da modalidade vai trazer, que é do registro do parcelamento lá no cartório. Então, quando nós finalizamos o processo de regularização, nós vamos apresentar a CRF lá no cartório e nós vamos, por exemplo, se aquele núcleo corresponde a uma matrícula, ou se a gente vai abrir uma matrícula, a gente precisa registrar aquele parcelamento antes de fazer a abertura das matrículas individuais. Então, o registro do parcelamento vai levar em consideração a predominância da ocupação. Ou vai ser um registro social, ou vai ser um registro específico. Aí eu vou pedir para tentar, porque especificamente no estado de Santa Catarina nós temos a lei complementar que trata das custas e dos emolumentos registrais, então é a lei complementar 755 de 2019, e lá num dos anexos, no item 2, que é do registro, então quando nós vamos registrar uma regularização fundiária, o custo do registro dessa regularização é R$ 740, e nós vamos cobrar aí um valor, nós não, obviamente, o cartório vai cobrar um valor de R$ 12 para cada unidade, tá? Então, isso só acontece quando o núcleo específico. Aí vem uma outra discussão, que também cabe para uma outra live, né? Que é quem vai arcar com esses custos se nem todos os ocupantes são enquadrados na modalidade específica, tá bom? Mas isso é importante observar. E também, mais importante ainda, como nós temos pessoas que estão nos assistindo que não são do estado de Santa Catarina, eles precisam observar a legislação do seu estado para saber como é tratada essa questão, tá bom? Então, nós chegamos aqui aos estudos técnicos para a área de preservação permanente e área de risco. Então, a Lei 13.465, ela atualizou o artigo 64 e 65 lá do Código Florestal e passou a bola para essa legislação para tratar desses estudos. Mas a modalidade, a definição dela, vai impactar diretamente na elaboração dos documentos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, antes de tratar do estudo em si, é que a definição de APP, por exemplo, ela está lá no artigo 4º, tá? Nenhum artigo da Lei 13.465 alterou a definição da área de preservação permanente. Então, as medidas da APP, os 30, 50, 100, 200, 500 metros, estão e continuam definidos lá no artigo 4º, tá? Então, quando a gente passa para uma análise do artigo 64 e 65, eu sei que talvez não seja possível visualizar, mas aqui na tela está aparecendo a transcrição desses dois artigos. O que trata? O artigo 64, ele diz como será o estudo técnico ambiental e para área de risco, não, estudo técnico ambiental de um núcleo ocupado predominantemente por famílias de baixa renda. O artigo 65, ele trata do estudo para um núcleo ocupado predominantemente por famílias que não são baixa renda, tá? Então, como é que eu vou saber onde eu vou aplicar esse estudo? Você vai voltar lá para a definição da área de preservação permanente e aquela definição vai ser o teu parâmetro do estudo, vai ser a tua moldura para o estudo, tá? Eu falo isso porque eu percebi que muitas pessoas têm confundido a área não edificável do parágrafo 2º do artigo 65 com a área de APP. Uma coisa é a área de preservação permanente, outra coisa é a área não edificável, tá? Então, a área de preservação permanente não sofreu nenhum tipo de alteração, e quando eu vou fazer o estudo, eu vou fazer o estudo em cima daquela área que está definida ali no artigo 4º que eu passei, tá? Porque não faria nenhum sentido, por exemplo, se eu estivesse regularizando um núcleo que fosse ocupado predominantemente por famílias de baixa renda, ali no artigo 64 não fala nada de área não edificável, então eu diria que não existe mais APP ali. E aí não precisaria ser feito nenhum tipo de estudo, né? Mas não é isso. Precisa fazer o estudo, precisa observar o artigo 4º. O fato de não prever uma área não edificável no artigo 64 não quer dizer que aquela área não seja passível de algum tipo de intervenção, compensação, realocação de famílias. É o estudo que vai dizer isso. O que o artigo 65 diz é que no núcleo urbano informal consolidado ocupado por famílias que não são de baixa renda, necessariamente
não importa o que o estudo vai dizer, necessariamente 15 metros precisam ficar desocupados. As custas da desocupação ficará por conta, obviamente, da família que não é considerada de baixa renda, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo só do início, né, de um estudo ambiental. O que esse estudo vai conter necessariamente? Cada artigo, tanto 64 quanto 65, ele traz vários, eu vou colocar entre aspas, questionamentos, e esses questionamentos precisam ser respondidos no estudo. Então, o estudo necessariamente vai conter, no mínimo, a resposta para todos aqueles requisitos do artigo que eu comentei, tá? Então, esse é só um modelinho para ter em mente. Então, aí nós chegamos aí num outro imbróglio, porque quando nós estamos tratando de predominância de ocupação, nós estamos falando do núcleo, mas nós sabemos que dentro do núcleo existem as duas modalidades, né? Existem ocupantes com as duas modalidades. Então, nesse exemplo, o que está marcado ali em S quer dizer que é uma unidade social e o E é o específico. Então, esse núcleo todo, digamos, tem sido considerado social, tá? Então, o rio tem 10 metros de largura, a APP vai ter 30 metros. Então, o nosso estudo vai abarcar todos aqueles 30 metros e aquelas 12 unidades que foram atingidas pela área de preservação permanente, tá? Como eu disse, precisa observar a área de preservação, porque não haveria estudo, né, se a gente desconsiderasse isso, tá? Então, me parece que aqui, mesmo as unidades específicas, então, elas teriam essa benesse, né, dentro da APP, por estarem inseridas dentro do núcleo social, então a gente não observaria aquela exigência da área notificável de 15 metros, seria uma exceção. É claro que essa é a minha opinião, e aí respeito as opiniões em contrário, tá? Aqui é o caso do núcleo ser considerado predominantemente específico, então o nosso estudo ele vai abarcar os 30 metros, as 12 unidades, mas necessariamente a gente vai ter que observar a área não notificável de 15 metros, porque nós estamos trabalhando num núcleo específico, que a modalidade do núcleo da predominância é específica, tá? E aí, a pergunta é, o que a gente faz com as unidades sociais dentro desse núcleo predominantemente ocupado por famílias que não são de baixa renda? E quem trabalha na prática sabe que isso pode acontecer. Aquele núcleo que a gente sabe que o núcleo, a gente visualmente percebe que ele é de pessoas muito abastadas, né? Mas lá dentro sempre a gente não considera a propriedade, né? A gente considera a renda da pessoa para a definição dessa modalidade. Então, aí vai o questionamento, o que fazer com essas unidades sociais, tá? Também, isso está lá no meu livro, a resposta, da minha sugestão, pelo menos, mas é uma situação bem complexa, tá? Porque tratar com uma família de baixa renda e exigir que a gente faça a demolição dessa casa é uma questão muito delicada, socialmente e politicamente falando, tá? Aqui um outro exemplo bem interessante que a gente tem que observar nos levantamentos topográficos, não só a APP. Então, nesse núcleo, nós temos ali uma faixa de APP de 100 metros, tá? Mais uma faixa não identificável ali em laranja de 15 metros. Nesse caso, nós temos uma rodovia federal, então nós temos que prever a faixa de domínio, também tem a área não identificável daquela rodovia, porque nós estamos falando de um perímetro que não é urbano. E nesse caso que não aparece mais um pouquinho mais no canto da imagem, ainda como é um viaduto, por baixo do viaduto passa uma rodovia do estado, então nós temos ainda, nesse caso, a faixa de domínio da rodovia estadual, além de parte das unidades ainda estarem inseridas em área de risco, tá? Então, esse aqui é um cardápio completo para quem quer estudar um caso concreto. Nós temos área notificável, APP, faixa de domínio, federal, faixa de domínio estadual, área notificável, federal e área de risco, num caso só, tá? Então, é interessante, a gente agora vai mais para o final do processo, que eu tenho visto muitos municípios, né, deixarem de observar alguns critérios, alguns requisitos obrigatórios, mas aí ele diz, não, mas o cartório registrou, a gente perguntou para o cartório, estava tudo certo, então foi assim. Então, está aqui meu questionamento. O cartório registrou, o município fez tudo corretamente? O fato do cartório registrar quer dizer que o município fez tudo da forma adequada? Então, eu trouxe para exemplificar a seguinte situação. O CORE, né, que é o Colégio Registrado de Santa Catarina, publicou alguns enunciados no ano passado, que é uma orientação
não é um estudo vinculativo, né? Então ele vai dizer para o registrador, olha, nós nos estudos observamos que o cartório poderia fazer isso, o que você acha, concorda ou não? Tá? Então o que diz esse enunciado 2? Que a responsabilidade pelo cumprimento de notificações de confrontantes, titulares de domínio, etc., é do município. Não cabe ao registrador verificar se o cartório, se o município notificou ou não. Então, quando chega no cartório, o registrador vai imaginar que o município tomou todas as providências e não vai questionar. A gente até sabe de muitos que têm questionado, mas ele vai deixar de fazer isso com o tempo, porque ele sabe que é uma obrigação do município. E aí o município, às vezes, até por desconhecimento e não por má fé, ele deixou de tomar algumas providências e o cartório também não vai conferir, e isso vai poder gerar um problema lá mais para frente, né? Porque o gestor, quem trabalha com funcionalismo público sabe, o gestor assina hoje, mas daqui 10 anos é que essa responsabilidade vai surtir algum efeito, né? Então, esse exemplo, por exemplo, das notificações. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui para saber, o município está mesmo fazendo isso? O município notificou a União para saber se ele era proprietário ou não daquele imóvel? E é importante a gente voltar para aquele slide lá do começo, da gente saber que, às vezes, não necessariamente a gente saber ou imaginar que o núcleo pertence, o núcleo está inserido em uma única matrícula imobiliária, mas, às vezes, a gente desconhece algum outro registro, e por isso que a gente notifica a União, que é para dar ciência para esse ente, e para que ele possa se insurgir no momento oportuno, que a gente está falando aqui do julgamento do processo. Então, se o município fez a pesquisa daquele ocupante, se ele é concessionário ou não de outro imóvel, se ele é foreiro ou não de outro imóvel, se toda essa pesquisa registral, no número do CPF, no nome daquele ocupante foi realmente realizada, se notificou o Estado, se o termo de compromisso daquela unidade desocupada foi assinado ou não, porque a gente sabe que a responsabilidade, por exemplo, do adquirente de uma unidade desocupada em ligar a energia elétrica ou ligar a água na rede pública é dele, né? Se ele assinou algum tipo de compromisso, né, de que ele vai fazer esse tipo de instalação, ou do esgotamento sanitário, se for o caso do individual, se o ocupante daquele imóvel, se foi feita a pesquisa, se ele é proprietário ou não, se a modalidade foi normatizada, né, porque eu vejo muitos municípios declarando a área como baixa renda, mas não identifica os ocupantes, se eles são baixa renda ou não, né, se todos os confrontantes foram confirmados, né. Eu também já vi muitos processos que chegaram na prefeitura com todos os confrontantes, eles assinaram lá uma declaração dizendo que eram eles, os confrontantes, que concordavam com o processo. Aí a gente foi ver em campo que, na verdade, 2 confrontantes tinham sido omitidos do projeto, porque sabidamente eles iam impugnar, né? Então, eu, o gestor, confiando naquela informação, acabou assinando a CRF foi para cartório, foi para registro, e depois aquele confrontante se insurgiu, né? Então, se o município realmente fez essa conferência, a gente já sabe de casos que o próprio registrador sabia que não era aquela confrontação informada no processo, e aí, então, depois de ser analisado o mérito, depois de ser atribuído o direito de propriedade, de titulação para aquele ocupante, é que o município acabou se atentando que ele não foi em campo conferir se aquele confrontante informado no requerimento inicial realmente era o que estava em campo, né? Não estava no trabalho técnico. E aí nós chegamos na elaboração do termo de compromisso e cronograma de obras, que é um documento obrigatório para todos os núcleos que não têm toda a infraestrutura essencial implantada e para que também tenha aquelas unidades desocupadas que a gente precisa que o adquirente, o titular do domínio, assuma o compromisso de fazer essas instalações, inclusive se o município considerar adequado o esgotamento sanitário individual, tá? Então, aqui um exemplo bem simples, lembrando mais uma vez, é um exemplo, nós temos aqui consideradas, nesse exemplo de termo de compromisso, três infraestruturas que precisam ser implantadas, o tempo que ela precisa ser implantada, quem vai assinar a notificação é o responsável por essa implantação, e aí é importante destacar que 2 testemunhas assinarão também o termo de compromisso. Esse termo de compromisso, ele vai acompanhar a CRF, ele vai ser registrado no cartório, e depois do registro, então ele vai se tornar um título executivo, ou seja, se alguém fiscalizar esse termo, né, e quem assinou não cumprir, então ele vai sofrer uma medida judicial que obrigue ele a cumprir esse termo de compromisso, tá? Então, nós, digamos,
fizemos todo o processo, todos os levantamentos e protocolamos o pedido de legitimação fundiária na prefeitura. O próprio município, obviamente, pode ter protocolado esse pedido, né? Então, aqui, nós chegamos aí na instrução processual, que setores são indispensáveis. E quando eu digo indispensáveis, eu não quero dizer que outros também não poderão participar. A gente precisa que participe o setor de planejamento, ou obras, né? É aquele setor que vai constatar, vai aferir se o núcleo realmente está consolidado ou não, se a ocupação é irreversível ou não, e que infraestrutura precisa ser implantada ali, e também se há algum tipo de compensação urbanística que possa ser feita ali ou em outro local, tá? Também vai participar a Defesa Civil, na questão da área de risco, e mais uma vez eu vou retornar, né, para salientar, não necessariamente o nome dos setores aqui correspondem àquilo que está no seu município, né? Cada município tem uma definição dos nomes, tá? Obviamente, a Fundação do Meio Ambiente, mesmo que seja para dizer que a área não está em APP, se está em APP, ou ela vai elaborar o estudo, ou se o estudo chegar pronto para o município, ele vai validar esse estudo, tá? O setor administrativo, que vai cuidar da publicação dos editais, do encaminhamento das notificações, de toda a parte burocrática de tramitação dentro da prefeitura. A procuradoria, né, para ver, para constatar, para validar se todo o processo obedeceu os trâmites legais do que estava previsto na lei. E, por fim, o gabinete. Às vezes, o processo tramita no gabinete do prefeito. É lá que ele vai assinar, então, a CRF, ou vai despachar, enfim. Vai depender da característica, né, de cada município. Aqui eu elenquei alguns mitos, né? Então, se é possível ou não regularizar núcleos urbanos em áreas rurais? Sim, é possível, desde que aquele núcleo tenha características de urbanização. O tamanho do imóvel, né? Então, o imóvel ele pode ser regularizado desde que não seja maior que o módulo fiscal e esteja inserido dentro de um núcleo urbano informal consolidado. Legitimação fundiária apenas em RIURB-S. É um mito, tá? Independe da modalidade. Tanto que a gente viu que não existe modalidade só para ocupante, mas também para núcleo também. Implantação de infraestrutura em todos os núcleos sociais. Não. Em alguns núcleos, eventualmente, não será necessária a implantação de uma infraestrutura. Eu mostrei uma imagem hoje de um bairro que está completamente urbanizado e não teria necessidade. Mas essa necessidade, quem vai avaliar é o município. E aí, sempre aquela responsabilidade municipal, né? Muito município tem receio de iniciar o processo de regularização por imaginar que a responsabilidade por implantar a infraestrutura ela é ilimitada. Mas não é. A gente sabe que pode cobrar tanto do ocupante da RIURB quanto o antigo titular de domínio ou parcelador irregular. Então, existem várias hipóteses, inclusive, quando foi publicada a Casa Verde e Amarela, agora teve uma alteração que, na verdade, foi uma legislação que nós já aplicávamos na prática, sim, está legislado, mas é que do próprio ocupante social assumir essa responsabilidade de livre e espontânea vontade, né? Porque a gente sabe que o recurso municipal é finito, né? E às vezes aquele ocupante tem condição de implantar aquela infraestrutura, então ele prefere fazer isso, tá? Então aqui nós vamos ter então o saneamento do processo, que vai ser a análise completa, né? Se está tudo ok, se preencher os requisitos, julga o mérito, ou seja, se aquele ocupante ou adquirente tem direito ou não a ser titulado, e dá publicidade a esses atos, tá? A maioria dos municípios, então, dá publicidade publicando um decreto dizendo que aprovou aquele projeto de regularização fundiária. E aí emite a CRF. A CRF equivale, no processo de regularização, à sentença do juiz, tá? Se fosse uma ação de usucapião. Aí, depois disso, nós temos ainda a possibilidade de devolutiva, né? Depois de protocolada a CRF, então o cartório pode pedir algum tipo de esclarecimento, claro, de forma fundamentada na Lei 13.465, naquela legislação que ele entender pertinente, tá? Vai passar isso para o município vai, então, responder ou vai refazer algum ato, se for necessário. O ideal é que o município converse com o cartório antes de fazer esse protocolo, porque, em tese, quando ele emite a CRF, ele está dizendo o direito daqueles ocupantes, tá? Então, não é adequado que ele faça uma revisão desses atos. Por isso que o município, o ideal é que sempre tenha esse processo bastante claro e normatizado para que evite mudar a decisão de mérito. Tá? Aqui mais algumas frases importantes, né, que eu destaco aqui do Ministério Público, naquele parecer.
Assim mesmo que os possuidores não tenham interesse na regularização, o município tem o poder, dever de ela proceder. Nesse particular, as medidas a serem adotadas dependerão da modalidade. Então, o que o Ministério Público quer dizer aqui? Que o município tem o poder, dever, e aí um negrito no dever, porque quando é protocolado um pedido de uma unidade individual, ou a gente tem um núcleo em que nem todas as unidades aderiram, então o município precisa regularizar o núcleo todo. Aí vai depender de cada situação o como será feita essa regularização, tá? Outra coisa interessante é que em relação com o Ministério Público, que eu acho interessante destacar, é que no estado de Santa Catarina existe um movimento, eu não sei em que pé está hoje, se já foi assinado um termo de cooperação ou não, com os cartórios de registro de imóveis, pelo menos a orientação de que os promotores de justiça sejam notificados do protocolo da CRF no cartório, os termos de compromisso serão encaminhados para o promotor de justiça e ele vai fiscalizar o cumprimento. Então, sempre que é assinado um termo de compromisso, o município tem que estar ciente que o Ministério Público já vai receber esse termo e vai passar a fiscalizar os prazos e as obras que foram colocadas ali, tá? Então, nós chegamos aqui ao programa Casa Verde e Amarela, que é uma lei federal que foi publicada esse ano. Ele alterou um pouco a nossa Lei 13.465, mas ele trata basicamente de um financiamento para viabilizar a regularização fundiária e também melhorias habitacionais, tá? Então, como é que funciona? O governo federal está disponibilizando uma verba, essa verba vai ser repassada por meio de instituições financeiras, não só a Caixa Econômica, como outras instituições, inclusive privadas. O município tem que aderir ao programa e depois as empresas, né, tem que saber se o município aderiu ou não. Elas buscarão os núcleos que podem ou não ser regularizados, vai apresentar esses núcleos, vai apresentar os projetos para o município, vão ser aprovados, etc. Então, aí já também existe muita peculiaridade no programa, que eu acho que, como já está acabando o tempo aqui, eu não vou poder entrar em detalhes, tá? Mas aí, já falando como empresa, né, o risco da empresa é muito alto, né, para quando participar do programa, por isso que tem que ser uma empresa muito capacitada, que tenha muita experiência, porque ela vai fazer muitos levantamentos antes de saber se ela vai poder regularizar ou não, tá? Mas basicamente isso é um financiamento, o município aprova o projeto e a empresa vai receber, então, esse valor. Tem um outro valor também que é de caução, que o próprio morador vai apresentar. Também é importante falar rapidamente da publicação da nova Lei de Licitações, a Lei Federal 14.133/2021, que é uma lei que tem uma previsão específica sobre regularização fundiária e a necessidade de ter autorização legislativa, a partir de agora, para transferir os imóveis públicos para a propriedade particular, tá? Então, aqui, finalizando, né? Então, nós temos que vantagens o município tem em fazer a REURB, né? Primeiro, que regularização fundiária não é apenas titulação, mas também a titulação é importante dar propriedade para aqueles ocupantes. A organização cadastral do município, a gente sabe que muitos municípios sequer têm o cadastro imobiliário atualizado, então a regularização vai atualizar esses cadastros. O planejamento territorial, a gente sabe que essas vias que hoje muitas vezes estão inseridas em áreas privadas, vão passar para o patrimônio público, ele vai poder mudá-las, aumentá-las, enfim. A integração do núcleo à cidade, né? Questão da arrecadação, a efetividade da cobrança do IPTU, porque muitos prefeitos que estão assistindo sabem que o município muitas vezes ingressa com ação de cobrança de IPTU e o morador paga se quer, porque aquele núcleo está inserido numa matrícula mãe de um titular que muitas vezes já faleceu, e mesmo que o município ele ingresse com uma ação de cobrança desse IPTU contra o morador e contra o titular do domínio, ele sabe que às vezes é inócuo essa providência, porque o máximo que vai acontecer vai ser uma ação de execução, aquele imóvel não está parcelado, não vai poder ser executado, vai ser anotado no ônus da matrícula, então efetivamente não traz nenhuma efetividade. Mas com a regularização, com a individualização do imóvel, quem é procurador sabe que o aumento da arrecadação acontece, principalmente porque o ocupante sabe que pode até perder o imóvel, né? Então, quando ele sabe que pode perder o imóvel, ele acaba pagando IPTU. Tem a questão do ITBI, né? Porque aqui nós estamos falando da transferência de propriedade dos imóveis, e isso só acontece quando os imóveis estão individualizados. Aumenta a arrecadação dos cartórios com custas e emolumentos registrais, não só no momento do registro da CRF, de quem não é baixa renda, mas também
na pedido de certidão, na transferência dos imóveis, a valorização imobiliária, os imóveis vão ser valorizados, eles vão valer mais depois de serem regularizados, vai possibilitar a participação em programas habitacionais, e aí os municípios sabem do que eu estou falando, porque muitos participaram de programas da Caixa Econômica e não conseguiram finalizar os processos, pela falta de titulação desses imóveis, a questão de meio ambiente e infraestrutura, compensação por danos ambientais, fornecimento de água, esgoto e energia elétrica, e também é um tema polêmico, que muitos municípios têm dificuldade em fazer essa ligação dessa infraestrutura, a realocação de famílias que estão em área de risco, então, para evitar mortes, evitar acidentes, né? A preservação de áreas não edificáveis e a parte social, que é que essas pessoas possam financiar melhorias habitacionais, que elas possam vender os imóveis por meio de financiamento, a transferência legal dessas propriedades, a segurança nas negociações e, principalmente, dignidade, né? Dignidade da pessoa humana. Então, pessoal, só para finalizar, eu gostaria de aproveitar o espaço aqui para divulgar que na próxima segunda-feira, dia 3 de maio, não na próxima, na outra, eu vou estar fazendo uma live dando um passo a passo do processo em si, vai estar lá no meu canal do Instagram, às 19h30, tá? Da regularização efetivamente com modelos. Na outra segunda, dia 10, eu vou falar sobre credenciamento de empresas, a possibilidade dos municípios credenciarem e assim aumentar o volume de regularização. Depois, no dia 11, a capitalização responsável, né, para que a empresa não capte clientes e não aconteça de não conseguir prestar o serviço. E o empreendedorismo, né, que é essa onda que nós estamos vendo hoje na regularização fundiária. Então, lá no meu Instagram, que é @andreoliveira.reurb, tá? Nesses dias, então, dia 3 de maio, 10, 11 e 12 de maio, eu vou estar lá ao vivo, tá? Então, agora, pessoal, eu vou deixar de compartilhar aqui minha planilha, tá? Para abrir para os questionamentos. Aqui também estão, mais uma vez, os meus contatos, né? Eu desejo aí que a Reurb esteja com vocês. Meu Instagram, andreoliveira.reurb, meu site, reurb-andreoliveira.com, e meu canal no YouTube, youtube.com/reurb na prática. Aqui também está o meu WhatsApp. Tá bom, pessoal? Obrigado. Agora fico aberto para os questionamentos e também para a gente poder debater mais e compartilhar conhecimento. André, obrigada, né? Obrigada pela apresentação. A gente vai iniciar os questionamentos, então, aqui pelo Zoom. O Richard vai seguir com os questionamentos. Bom dia a todos. Bom dia, André. Sempre prazer aí escutar as tuas palestras, a gente sempre tendo maiores conhecimentos toda a vida, né? Obrigado, né, pelo convite, quer dizer, pelo aceite ao convite também, né? Vamos lá, a gente tem aqui 3 perguntas do município de Indaial, né? Eu acho que a gente pode começar por ali. Depois, mais 2 perguntas até agora, tá? Algumas aqui eu vejo que já foram respondidas durante todo o processo aí da palestra, mas vamos lá. A primeira, há a possibilidade de efetuar REURB-E em lote único, cujo adquirente e lote se enquadram em todos os requisitos? Existem vários casos que, devido a parâmetros físicos do lote, frente mínima, né, o adquirente, já não o proprietário tabular, não consegue fazer o desmembramento e, por consequência, gerando um lote elefante branco, entre aspas. Opa! Então, se utilizar o instrumento da legitimação fundiária, eu entendo que não. Eu entendo que há um requisito na lei que impossibilita essa regularização, que é a de prever o núcleo inteiro, né? Do trabalho técnico prever o núcleo inteiro. Eu já vi áreas, núcleos em áreas rurais, por exemplo, tinham 2, 3, 4 unidades, que núcleos bem pequenos, que são poucas unidades, mas aí preencheria o requisito do núcleo, né? Nesse caso, para titulação por meio da legitimação, não. Se fosse titulação por outro instrumento, aí sim, né? Por exemplo, o uso capião, né? Extrajudicial, judicial, uma outra forma de aquisição. Mas, infelizmente, meu entendimento, e respeito os entendimentos contrários, é de que não seria possível. Ok, vamos para a próxima. O município pode tratar o núcleo como um todo, sendo REURB-E, nos casos em que os beneficiários, em sua maioria, 50% mais um, se enquadrariam em E? Então, como eu falei, para algumas questões nós vamos considerar o núcleo como um todo e para outras questões nós vamos considerar o núcleo individualmente, né?
Então, por exemplo, para fins de registro, para registrar o parcelamento, nós vamos considerar o núcleo como um todo. Então, vai ser a predominância da modalidade. Para abrir as matrículas, para registrar as unidades, aí nós vamos considerar os ocupantes individualmente, né? Então, por exemplo, num núcleo que é predominantemente ocupado por famílias que não são baixa renda, na hora do registro do núcleo, vai ser preciso pagar aquelas custas e emolumentos do registro, tá? Mas para a abertura das matrículas, aquele ocupante social inserido num núcleo específico, ele não vai pagar as custas dos emolumentos. E o contrário, da mesma forma. Em todos os processos em que nós atuamos, o núcleo predominantemente ocupado por famílias que são baixa renda, ele então tem isenção no registro do núcleo, mas os ocupantes que não são baixa renda, então eles teriam que pagar as custas e os emolumentos da abertura da matrícula, tá? Aí respeitando, claro, as opiniões em contrário. Só dei um exemplo, né? Tem questão ambiental, tem outras questões que levam em consideração tanto a definição da modalidade do núcleo quanto a definição da modalidade das unidades. Ok. O município obrigatoriamente deve publicar em diário oficial a ocorrência de REURB para eventuais terceiros interessados, além dos confrontantes já notificados, oportunizando a esses impugnação? Sim, com certeza. Precisa publicar o edital para segurança, né? Inclusive segurança do gestor. Eu, se fosse gestor, eu não aceitaria, não assinar um processo que não foi publicado no edital, porque ali já diz, são os terceiros eventualmente interessados. A gente só vai saber se tem alguém eventualmente interessado se a gente der publicidade àquele ato. Se a gente não der publicidade ao ato, só saberá do processo aqueles que participaram dele. E isso, muito provavelmente, vai gerar um ônus para o município que não seria necessário se ele tivesse tomado essa providência. Então, eu entendo que sim, precisa publicar. Inclusive, tem municípios que, além de publicar no Diário Oficial, ainda publica no jornal de circulação, porque até eu vou comentar vários casos que aconteceram de pessoas que trouxeram contratos de compra e venda quitados por processo, e depois dessa publicação no jornal do município, o vendedor daquele imóvel chegou na prefeitura, tá, como é que o cara está regularizando e ele nem pagou o terreno, né? Então, tomar muito cuidado, não só com confrontantes, mas com outras situações, né? Que podem acontecer, que o processo precisa, aí um princípio, né, constitucional, precisa de publicidade. Ok, agora o Rafael Jacinto aqui. Para execução de EURB, precisa ter fundo municipal de habitação e conselho ativo? Não precisa. Existem alguns que, se ele quiser participar do Casa Verde e Amarela, aí lá sim precisa ter preencher alguns requisitos para pelo menos ser enquadrado naquela lista prioritária. Mas aqui, nesse caso, se tiver algum fundo municipal de habitação, melhor, porque ele não vai travar o processo toda hora que precisar saber quem que vai pagar determinada infraestrutura ou não, mas não há uma obrigatoriedade, pelo menos para financiar os projetos, se a titulação for meio da legitimação fundiária. Aí existem outros instrumentos habitacionais que aí necessariamente precisaria. Ok, aqui ele coloca também, Rafael, um exemplo hipotético aqui. Pessoa X tem um lote de 2.000 metros quadrados e ele quer lotear vários lotes, em média, uns 350 metros quadrados. Caso não tenha essa possibilidade, como ele deve proceder? Então, se esse for o caso, né, que eu apresentei ali, de uma área completamente desocupada, né, sem nenhum tipo de infraestrutura, nenhum tipo de edificação, não é uma área consolidada, aí ele tem que ir para as vias normais, né, o desmembramento, o loteamento. Então, aí ele tem que buscar as regras normais de parcelamento e observar isso. Não é possível, numa área completamente desocupada, fazer legitimação fundiária, que não tem infraestrutura, não tem edificação, não seja consolidada. Perfeito. E a Nádia, por fim, não sei se alguém viu mais alguma outra pergunta, ela pergunta, a Nádia faz a questão, e quem assina essa CRF ali? Então, a lei trata é o gestor público, é o chefe do Poder Executivo, desculpa, fugiu a palavra. Então, eu entendo que necessariamente o prefeito deveria assinar,
Muitos municípios têm assinado junto o procurador, né, ou o presidente da comissão, quando há uma comissão de regularização fundiária, mas necessariamente, salvo se, obviamente, o prefeito repassar, né, essa obrigação a outra pessoa, mas precisaria ser o prefeito municipal, ele é o gestor, ele é o chefe do executivo, ele precisa assinar a CRF. Bom, acho que é isso de pergunta, André. Simone, não sei se tem mais alguma questão a colocar. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ainda, pode falar também, não teria problema. E eu queria, então, fazer uma pergunta, André, comentasse com relação aos riscos das empresas por causa do programa Casa Verde e Amarela, e com relação ao município em si, o que ele teria que se atentar dentro desse processo. Então, a primeira situação é assim, tem muita coisa nesse programa que não está escrito ali, né? Por exemplo, eu estava assistindo uma live há uns dias atrás do Chico Figueiredo, com a Ana Cristina, a Michele e o Filomeno do Core Minas, é o seguinte: o município adere ao programa. Aí as empresas estão liberadas para captar esses núcleos, né? Então, o risco da empresa qual seria? Seria dela fazer algum cadastramento social, porque ela precisa fazer o cadastro para saber a modalidade, ela precisa fazer algum tipo de levantamento para saber se a área está matriculada ou não, se ela está em ZEIS ou não, porque há critérios que essa legislação exige que a empresa vai ter que investir previamente dinheiro antes de saber se aquele projeto vai ser aprovado ou não. Esse é o risco da empresa, né? Então, por isso, o que eles aconselharam, eu também aconselho, é de que a empresa procure o município para saber como está o programa dentro da prefeitura, né? Se já tem normatização ou não, como é que eles estão tratando as situações ou não, para que a empresa não vá diretamente ao núcleo, faça uma baita de uma captação, né? E aí chegue lá na prefeitura e diz, não, mas aqui a gente não tem normatização ainda, aqui a gente não vai tratar desse processo assim, não tem essa prioridade, e aí a empresa vai arcar com esses custos, aí vai demorar para receber a contrapartida. Exigências, por exemplo, de ter 50% do núcleo mais um captado. Então, todos esses riscos a empresa vai assumir, né? Então, por isso que eu disse, se é uma empresa que não tem experiência em regularização, provavelmente ela vai ter prejuízo, né? Porque ela não vai ter conhecimento dessas minúcias, ela vai achar que simplesmente é lá captar documento, fazer levantamento topográfico e apresentar na prefeitura. E não é bem assim, né? Então, e para o município, aí já é questão, o município já está no papel de gestor, né, de aprovar o projeto, de estar habilitado no Ministério do Desenvolvimento para receber essas demandas. É óbvio que é interessante, se o município tiver, receber um processo de uma empresa que tenha capacidade técnica para fazer, porque vai ter um financiamento que até hoje não tinha, né, o município sempre reclama que não tem condições, né, de arcar, então vai ter mais essa possibilidade. Mas eu diria que é mais uma possibilidade de regularização. Nunca descartar as anteriores, né? De, às vezes, o próprio município executar, ou do município contratar parte da execução, ou do município abrir um credenciamento, né, para que as empresas executem e ele apenas julgue os processos. E aqui também, da mesma forma, é quase um credenciamento, né? Mas as empresas vão executar e o município vai julgar o processo. Obrigada, André. Queria só ainda colocar, nós tivemos diversos comentários no YouTube parabenizando pela tua apresentação e pelo teu trabalho, né? Excelente profissional, muito didático, muito bom aprender com quem sabe, então muitos elogios lá. Então é isso, pessoal, se ninguém mais tem nenhuma questão, eu agradeço de novo, André, pela tua disponibilidade, pela tua parceria sempre aí com a gente, né, nos trabalhos. Surgiu mais uma pergunta. Dá tempo ainda da gente... Dá. Então, ainda sobre a regularização do lote único. Em seu exemplo, em área rural, havia 3 lotes, nesse caso, o seu ver estaria ok. A dúvida que resta é a seguinte: na lei diz que estar em núcleo urbano formal ou que seja núcleo urbano informal. Então, precisa ser núcleo urbano informal, né? É que, na verdade, são as duas coisas, né? A unidade imobiliária precisa estar inserida em um núcleo urbano informal, então o núcleo precisa ser um núcleo urbano informal consolidado. Então, a única situação que eu vejo é que não é possível uma única unidade ser considerada núcleo, né?
Ela estaria inserida, mas aí quando a gente fizer os projetos, a gente vai ter que fazer o levantamento topográfico do núcleo todo. Entendido. Beleza, então, André, obrigada novamente, agradeço de novo e deixo contigo aí para fazer o fechamento. Não, obrigado, Simone. Eu que agradeço a oportunidade e com as perguntas a gente sempre aprende, a gente sempre compartilha conhecimento, na verdade. Acho que ninguém é dono, né, dela e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e espero que os municípios, né, se encorajem a fazer a regularização, porque quem participa de processo, só eles sabem, né, a importância que eles têm e principalmente o impacto que isso tem na sociedade, né? A maioria dos ocupantes desses núcleos são pessoas que estão ocupando essas unidades há 20, 30 anos e sonham e choram quando recebem o título, né? E só quem passa sabe. Agradeço imensamente aqui e eu espero poder ter contribuído aí com o debate, tá? Fico à disposição de vocês, sempre. Obrigado. Com certeza, agregou muito, André. Obrigada novamente, obrigada a todos pela participação. E lembrando que essa palestra vai ficar disponível lá no YouTube da Anvi, então, caso precisem revê-la, acho que é importante, né? Reforçar e ver mais uma vez para frisarmos bem o conteúdo aí, ela vai estar disponível, então. Obrigada a todos.